Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira, dia 23 de março. Uma ótima semana para você. Vamos então aos destaques do dia. Trump anuncia trégua de 5 dias na guerra contra o Irã. E você vai ver também. Acidente no aeroporto de Nova York deixa 2 pessoas mortas. Começa hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E ainda um resumo do primeiro encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco uma pausa de 5 dias nos ataques ao Irã. Segundo ele, as negociações foram produtivas nas últimas horas entre os países. Até o fim dessa semana, então, não haverá mais ataques. Vamos conferir. Em post na plataforma Truth Social, Trump afirmou que representantes dos Estados Unidos e do Irã tiveram conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total das hostilidades no Oriente Médio. E com isso ordenou o adiamento de qualquer ataque contra a infraestrutura energética iraniana. Donald Trump declarou uma pausa de 5 dias nos bombardeios ao Irã. Ele argumentou que os 2 países, nos últimos 2 dias, tiveram negociações aprofundadas, detalhadas e construtivas que devem continuar ao longo da semana. O republicano também pontuou que instruiu o Departamento de Guerra a adiar ataques militares contra a infraestrutura energética do país, do Oriente Médio. A decisão acontece depois de Trump estabelecer no sábado um ultimato de 48 horas para que o Irã liberasse completamente a navegação no Estreito de Hormuz. A exigência determinava que a via fosse aberta sem ameaças ao tráfego internacional. E caso o prazo fosse descumprido, Washington afirmou que iria atacar e destruir diversas usinas elétricas em território iraniano, iniciando as operações pela maior infraestrutura de geração de energia do país. A movimentação acontece em um momento de extrema fragilidade no mercado global de energia. O Estreito de Hormuz é uma das rotas mais vitais do mundo, por onde passa uma parcela significativa do petróleo e derivados consumidos globalmente. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Bom dia, Kleber, um bom dia a você que nos assiste. Primeiro, então, eu quero saber, como especialista, qual a sua avaliação sobre esse anúncio do Trump de uma trégua de 5 dias nos ataques ao Irã. Te surpreendeu? Kleber, com certeza surpreendeu, acredito que surpreendeu boa parte do mundo, porque foi um anúncio unilateral. O que é um anúncio unilateral? Veio só por parte dos Estados Unidos. O Irã não foi comunicado dessa trégua e muito menos participou de negociações entre os 2 países. Então é muito curioso que Trump, por conta própria, tenha desistido desse conflito, como por várias vezes durante seu mandato, Trump seguiu essa cartilha de ameaçar, de tomar alguma atitude e depois desistir quando a situação não fica boa para ele, que é o que acontece hoje. Correto. E essa guerra tem sido um prejuízo para o mundo todo, tanto para os países envolvidos, como é o caso do Irã, e também dos Estados Unidos, como para aqueles que não têm ligação direta, caso do próprio Brasil. Sim, Kleber, como você até disse no VT anterior, boa parte da produção de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, porque é a única ligação fácil entre países do Oriente Médio e o oceano. Então, como a maioria do petróleo consumido no mundo sai pelo Oriente Médio, então ele tem que obrigatoriamente passar pelo Estreito de Hormuz para poder chegar ao oceano e ser distribuído globalmente. Então,
Por mais que o preço do petróleo estivesse muito resiliente nos últimos anos, a partir do momento que boa parte da cadeia global é afetada por conta desse ataque, naturalmente os preços sobem. E essa trégua é um indicativo de que o conflito está próximo ao fim, caminha para o fim, ou não necessariamente? Kleber, eu queria ser muito otimista, mas o retrospecto mostra que a gente precisa ficar muito atento e desconfiado. Por quê? Antes do início dos ataques ao Irã, os Estados Unidos haviam iniciado um processo de negociação do programa nuclear com o Irã na Suíça. E, no meio dessa negociação, os Estados Unidos começaram a atacar o Irã. Como isso veio também de forma unilateral, não é garantia nenhuma de que esse conflito vai parar. Pelo contrário, é muito possível que no sábado Donald Trump volte a autorizar os ataques ao Irã. E a gente tem que ficar muito atento, porque toda vez que isso acontece, alguém do governo americano, alguém próximo a Donald Trump, começa a ganhar muito dinheiro no mercado de ações. Então a gente fica muito atento em relação aos próximos passos. Acredito que esses 5 dias não sejam muito confiáveis, mas dependendo de Donald Trump, tudo pode acontecer. Olha, você falou que há uma consequência, um reflexo direto nos Estados Unidos. Quando isso acontece, alguém começa a ganhar dinheiro. Por outro lado, o presidente norte-americano também está pressionado e esse fator econômico tem reflexo negativo dentro dos Estados Unidos e acaba se voltando contra o próprio presidente Donald Trump? Sim, Kleber, excelente pergunta. Com certeza, o principal motivo que fez Trump recuar nesse momento foi a decisão do povo americano em votar em candidatos democratas. Por quê? Atualmente, o preço do petróleo, o preço do combustível, aumentou em cerca de $1, são centavos de dólar nos Estados Unidos. O que isso reflete dentro do cenário americano? A partir do momento que o petróleo e a gasolina sobem nos Estados Unidos, o público interno americano pensa: Donald Trump não dá conta de segurar a inflação. Por que eu vou votar em candidatos que ele apoia, em candidatos republicanos, sendo que isso não aconteceu nos governos democratas? Então, hoje, para Donald Trump, essa situação é muito ruim, porque envolve eleição de meio de mandato. Eleição de meio de mandato hoje, na configuração atual dos Estados Unidos, dá vitória maciça ao Partido Democrata. E isso garante perda de apoio a Donald Trump no Congresso americano. Correto, nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação e por essa aula que você dá para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Kleber. Um bom dia a você e a quem nos assiste. Grande abraço. E olha só, um avião colidiu com um caminhão de bombeiros no aeroporto de Nova York. 2 pessoas morreram no acidente. Um avião transportando dezenas de pessoas colidiu com um caminhão de bombeiros no final da noite de domingo em uma pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, deixando 2 mortos. A diretora executiva da autoridade portuária, Catherine Garcia, afirmou que o terminal vai permanecer fechado pelo menos até às 14 horas no horário local para possibilitar o trabalho dos investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Nas imagens é possível ver a parte da frente do avião gravemente danificada. A aeronave da Air Canada Express havia chegado de Montreal. Veículos de imprensa americanos, como a CNN e a NBC, noticiaram as mortes do piloto e do copiloto. Outras 13 pessoas, sendo 11 passageiros e 2 socorristas, foram levadas ao hospital com ferimentos. O avião, operado pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, atingiu um caminhão de combate a incêndios na pista 4 por volta das 11h40 da noite de domingo, no momento em que o veículo se deslocava para atender a uma outra ocorrência. Uma lista preliminar de passageiros indicava a presença de 76 pessoas a bordo. Um ataque hacker contra o banco BTG Pactual desviou cerca de R$100 milhões da instituição neste domingo. O banco, inclusive, teve que suspender as operações via Pix. Após um ataque hacker com desvio de cerca de R$100 milhões no banco BTG Pactual, as operações com Pix ficarão suspensas. Apesar do roubo ter acontecido por causa de uma falha relacionada às operações por Pix, o sistema do Banco Central e do Pix não foram atacados. Houve um problema localizado na instituição financeira, que foi identificado pela área técnica da autoridade monetária.
Mas interlocutores garantiram que a maior parte dos recursos já foi recuperada, restando entre 20 a 40 milhões de reais a serem buscados. Após o Banco Central identificar atividades atípicas nas contas da instituição, o BTG suspendeu todas as operações relacionadas ao Pix, enquanto investiga o caso por medida de precaução. De acordo com o banco, a invasão não conseguiu acesso às contas dos clientes e nenhum recurso foi extraído delas. Em nota, o Banco BTG confirmou o ataque e que medidas foram tomadas para diminuir o impacto. Além disso, informou que está disponível para tirar todas as dúvidas dos clientes. O número de lojas online caiu no Brasil. Muitas delas começaram a funcionar durante a pandemia pelas pessoas que não conseguiam emprego ou então queriam ficar em casa com medo da Covid. Mas nem todo mundo teve o sucesso no empreendimento. O crescimento acelerado impulsionado pela pandemia, o número de lojas virtuais ativas no Brasil voltou a cair e registra retração pelo segundo ano consecutivo. O movimento indica uma mudança no ritmo do comércio eletrônico, que agora enfrenta um cenário mais competitivo e seletivo. Dados da 13ª edição do levantamento sobre o perfil do e-commerce brasileiro, elaborado pela Big Data Corp, mostram que o total de lojas com sites próprios atingiu o pico em 2024. No início de 2026, chegou a pouco mais de 2 milhões. Em comparação com o auge, mais de 130 mil lojas deixaram de funcionar. Especialistas apontam que a maior exigência dos consumidores tem contribuído para esse enxugamento. Com um público mais criterioso, empreendedores que não conseguem oferecer um serviço profissional acabam saindo do mercado. Além disso, há uma relação direta entre o número de lojas online e o cenário econômico. Em períodos de crise e desemprego elevado, o comércio digital costuma atrair novos empreendedores por exigir menor investimento inicial. Por outro lado, o atual contexto de mercado de trabalho mais aquecido, com menor desemprego e maior oferta de vaga, também ajuda a explicar a redução no número de e-commerces. Nesse cenário, a abertura de novos negócios online perde força. Entre as lojas que encerraram atividades recentemente, a maioria é de pequeno porte, enquanto aquelas que permanecem tendem a atuar em nichos específicos, com produtos mais segmentados. Apesar da queda no total de operações, os pequenos negócios seguem como base do comércio eletrônico no país, concentrando mais de 80% do faturamento do setor. O estudo também aponta mudanças estruturais ao longo da última década. A presença de lojas físicas vinculadas aos e-commerces caiu pela metade e a maioria das empresas trabalha com portfólios reduzidos e produtos de menor valor. Diante da concorrência e do alto custo de anúncios, cresce o uso das redes sociais como principal estratégia para atrair clientes. E veja a seguir, começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. E você vai ver também um resumo do primeiro encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, a partir de hoje, o contribuinte já pode enviar a declaração de imposto de renda. A entrega vai até o dia 29 de maio e a estimativa da Receita é de que 44 milhões de declarações sejam entregues neste ano. O programa para declaração de imposto de renda já está disponível e quem preparou o documento já pode enviar à Receita Federal. Nesta segunda-feira, o fisco liberou a declaração pré-preenchida de 2026. O prazo para enviar as declarações termina em 29 de maio. A declaração pré-preenchida do imposto de renda deste ano tem novidades e está mais completa. Neste ano, o cruzamento de dados mudou e parte das informações de rendimento vem de novas bases, como o e-social e a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, ainda em processo de ajuste por empresas. Por isso, é preciso ter mais atenção.
Mas a previsão do fisco é que a declaração pré-preenchida auxilie ainda mais o contribuinte. Entre as atualizações estão a emissão de alertas, informações de renda variável que antes não constavam, recuperação de pagamentos de DARF, recuperação mais ampla de dados dos dependentes e informações abastecidas nas declarações para trabalhadores domésticos. São obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda 2026 quem recebeu rendimentos tributáveis com soma superior a R$ 35.584 no ano passado, contribuintes que receberam rendimentos isentos superior a R$ 200 mil no ano passado, quem teve em 2025 receita bruta em valor superior a R$ 177 mil em atividade rural, entre outros. Quem é obrigado a declarar e atrasa, paga a multa mínima de R$ 165 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano. O modelo facilita o envio, mas as falhas, se não corrigidas, podem levar à malha fina. As restituições de 2026 serão pagas em 4 lotes, entre 29 de maio e 28 de agosto. E as multas por furar o sinal vermelho cresceram em mais de 50%. Em São Paulo, os radares flagraram, em média, uma infração a cada 3 minutos. As multas por furar o sinal vermelho subiram mais de 50% em São Paulo. Entre 2024 e 2025, os radares pegaram em média uma infração a cada 3 minutos. O número de multas por avanço de sinal registrado por radares cresceu 52% entre janeiro e novembro de 2025 na capital. Na comparação com o mesmo período do ano passado, foram mais de 144 mil flagrantes desse tipo. Geralmente, quem mais comete essa infração são os motociclistas. Essa categoria sozinha responde por quase 22% das multas de radar. Mas esse número sobe para 30% quando as multas são feitas manualmente, sem o uso de aparelhos. As multas aplicadas dessa forma também cresceram. Só entre janeiro e novembro do ano passado, elas passaram de 68 mil para mais de 83 mil. O estado de São Paulo lidera o ranking nacional de imprudência e aumento de multas, seguido por Minas Gerais e Brasília. Vale lembrar que furar o sinal é infração gravíssima. O motorista leva 7 pontos na carteira e paga uma multa de R$ 293,47. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, boa semana, Nayara. Seja bem-vinda. E, Nayara, estamos na data FIFA, os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo estão chegando. E como está, então, a movimentação na seleção, Nayara? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Uma ótima semana para você também. Isso mesmo, com os amistosos contra a França e a Croácia estão chegando, os jogadores da seleção brasileira já começaram a se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti desde sábado. Vamos ver. O Brasil encara a seleção francesa nesta quinta-feira, às 17 horas em Boston, e o elenco convocado por Carlo Ancelotti começou a se apresentar em Orlando, nos Estados Unidos. Metade dos 26 convocados já chegaram. Bento, Ibañez e Danilo chegaram do Brasil, Igor, Thiago, João Pedro, Andrei Santos e Ryan vieram da Inglaterra, enquanto Marquinhos, Bremer, Ederson, Gabriel Sara, Fabinho e Léo Pereira já estão à disposição do técnico italiano. A tendência é de que Ancelotti só consiga ter o elenco completo na terça-feira. A seleção permanece na Flórida até quarta, quando embarcam para Boston, para a partida contra a França. Então, a última partida antes da convocação para a Copa será contra a Croácia na terça-feira, dia 31, às 21 horas em Orlando. E olha só, a seleção brasileira tem mudança no lateral esquerdo, que seria o Alexandro do Flamengo, mas ele teve uma lesão no último jogo e o técnico Carlo Ancelotti convocou o Kaique Bruno do Cruzeiro. Legal, Nayara. E além da Copa do Mundo, nós também teremos a nova fase da Copa do Brasil chegando, não é mesmo? Exatamente. A Copa do Brasil já começou, mas agora os times da Série A que entram na disputa. Hoje vai acontecer o sorteio para a definição dos confrontos da quinta fase, que é a última antes das oitavas de final. O sorteio dos confrontos acontece hoje, na sede da CBF, às 14 horas. Esta fase marca a estreia dos jogos de ida e volta na competição. Ao todo, 32 clubes estão divididos em 2 potes. No pote 1,
ficam os 16 melhores colocados do ranking da CBF e o Fortaleza é o único representante da Série B no primeiro pote. No pote 2, dos 20 clubes da Série A que entram nesta quinta fase, apenas Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo estão. As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, com a volta entre 13 e 14 de maio. Só pela participação nesta etapa, cada clube fatura R$2 milhões. Quem avançar para as oitavas garante outros 3 milhões. É isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos e muito obrigada. Muito obrigado pelas informações e uma ótima semana para você também. Bom, vamos mudar de assunto agora porque no último sábado aconteceu o primeiro encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o tema escolhido foi Recomeçar. Não me deixará. E neste primeiro encontro do ano, a proposta é clara: recomeçar. E muitas vezes isso exige coragem, fé e apoio. E foi justamente com essa proposta que mulheres se reuniram para um culto especial, marcado por histórias, acolhimento e novos começos. Recomeçar. Muitas vezes é um dos maiores desafios da vida. Mas aqui cada palavra, cada canção e cada testemunho reforçam uma mensagem importante. Nenhuma mulher precisa passar por isso sozinha. Este encontro é um convite à fé, ao acolhimento e, claro, a um novo começo. O culto Mulheres que Vencem trouxe como tema o recomeço, uma mensagem que vai além das palavras e toca diretamente quem precisa de uma nova chance. E quando nós somos perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, a gente tem a oportunidade do quê? Quando uma pessoa é perdoada, o que ela quer fazer? A primeira coisa, ela quer recomeçar. Ela quer fazer de novo, ela quer fazer do zero, ela quer reescrever a nova história dela. E esse é o propósito que eu quero trazer para as mulheres. Um recomeço na alma, no espírito, no corpo, recomeçando novos projetos, recomeçando na vida com Deus. Então, é exatamente isso. O perdoado precisa recomeçar. E todas nós somos remidas, perdoadas, libertas, e vamos recomeçar em nome de Cristo. E para quem esteve presente, o momento foi mais do que um culto. Foi uma oportunidade de se reconectar consigo mesma e renovar a esperança. Tem vezes que eu venho aqui triste, como toda mulher passa por esse momento, mas saio daqui alegre, contente, renovada, e é maravilhoso, não tem palavras. Em cada palavra, um incentivo, em cada olhar, uma nova chance. Porque recomeçar não é voltar ao início, é decidir todos os dias seguir em frente mais forte do que antes. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótima tarde e até mais.